E aí, tranquilidade, vamos lá, aos estados da matéria, beleza? Questão número 1, está falando o seguinte, ó, partículas parcialmente distantes, partículas próximas e partículas distantes são, respectivamente, as principais características de quais estados, no caso aqui a gente vai substituir por fase, né? Por quais fases da matéria. Na fase sólida, a gente tem só vibração, partículas bem próximas. Na fase líquida, a gente, além da vibração, tem movimento das moléculas, tem interação, tem atração. Já na fase gasosa, tá? As moléculas estão distantes e com muita energia. Então, quando fala aqui parcialmente distante, parcial está querendo dizer que é o meio termo. Tá? E nosso meio termo que a gente tem aqui é quem? É a fase líquida. Então, a resposta aqui começa com líquido. Vamos só conferir o restante, né? Aí fala depois próximas. Dentre os três termos que apareceram, esse é o que é de maior proximidade, né? Então, próximo é o sólido, aqui está o líquido, e partículas distantes é a fase gasosa. Então, ficou líquido, sólido, gasoso. Resposta correta, essa aqui, beleza? Questão número 2. Considere a tabela de ponto de fusão e ebulição das substâncias a seguir, a 1 atm de pressão. Então, a gente tem essas substâncias aqui, e seus respectivos pontos de fusão e respectivos pontos de ebulição. O ponto de fusão e de ebulição vão servir para a gente entender se aquela substância em uma determinada temperatura se encontra na fase sólida, na líquida ou na gasosa. Então, para que a substância passe da fase sólida para a fase líquida, ela vai ter que atingir ali o ponto de fusão se nós estivermos no aquecimento. Okay? E para que a substância passe da fase líquida para a fase gasosa, estamos no aquecimento, então ela vai ter que atingir o ponto de ebulição. O que a gente precisa lembrar nesse tipo de exercício? Que a gente vai ter uma reta, tá? Aqui fica o zero, para lá os valores positivos e à esquerda os valores negativos. Tá? O que a gente vai fazer foi atribuído para a gente, foi pedido, solicitado para verificar uma temperatura. O que você faz com essa temperatura? Você vai encaixar antes, entre ou depois. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. A temperatura que foi pedida a nós é de 50 graus Celsius. Olha aqui abaixo da tabela. Então a gente vai encaixar os 50 nessa reta aqui do cloro. Então vamos lá. 50 é um valor positivo, beleza? Então olha a minha pergunta. Valor positivo é maior que negativo? Sim. Valor positivo é maior que negativo? Sim. Então, o 50, se eu fosse ordenar esses três números em ordem crescente, o 50 ficaria aqui. No caso, eu estou ordenando, então ele fica aqui. Se passou o ponto de fusão, passou o ponto de ebulição, essa região aqui é de quem? Vamos dar uma lembrada lá nas regiões. Olha ali à direita, lá em cima. Ó. Antes do ponto de fusão, a gente tem um sólido. Alcançou o ponto de fusão, passou o ponto de fusão, vai para líquido. E aqui, deixa eu fazer o vermelho, cadê o vermelho? Passou a fase líquida, alcançou o ponto de ebulição, né? Vai para a fase gasosa. Então, ó, tá aqui. O 50 está em qual região? Ele está antes do ponto de fusão, está entre os pontos ou está depois de todos os pontos? Está depois. E depois a região é de quem? Essa região é da fase gasosa. Então, o cloro a 50 graus Celsius está na fase gasosa. Vamos para o próximo aí. 219, só que é negativo. Valor positivo é maior que negativo? Sim. Valor positivo é maior que negativo? Sim. Então, 50, se eu for ordenar em ordem crescente, está aqui. E essa região, depois do ponto de ebulição, é de quem mesmo? Da fase gasosa. Agora, vamos aqui no bromo. 50 que é um valor positivo. Positivo é maior que negativo? Sim. Agora, entre positivos, 50 é maior que 58? Não. Então, 50 fica aqui. Se a gente for ordenar esses três números de ordem crescente, ele ficou no meio. E no meio é a região de quem? Adivinha? Aqui no meio é a região de quem? Região da fase líquida. Mercúrio.
Valor positivo é maior que negativo? Sim. 50 é maior que 356? Não. Então 50 fica aqui. Diminui a ponta um pouquinho. E aqui no meio é a região de quem? Região da fase líquida. Vamos para o iodo. 50 é maior que 113? Não. E antes do ponto de fusão, antes de derreter, essa é a região de quem? É a região do sólido. Então aqui a substância ficou sólida. O que é questão? Então aqui, ó, na fase líquida, quem é? Adivinha quem tá? É o bromo e o mercúrio. Então aqui, ó. Pronto, tcharam, bromo e mercúrio. E a gente conseguiu aí resolver, beleza? Questão número 3. A tabela a seguir traz os pontos de fusão e de ebulição em grau Celsius sob pressão de 1 atm de alguns materiais. Com base nas informações da tabela, assinale a alternativa que indica quais materiais estão na fase de agregação líquida à temperatura ambiente. Lembrando aqui que a gente está dando aquela corrigida, né? Aqui, ó, fase de agregação líquida, tá bom? Estão aqui os pontos. Qual temperatura? 25. 25 é um valor positivo. Maior que negativo, maior que negativo. Fica aqui. Lembre-se, aqui estão os nossos pontos, né? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Com relação às regiões sólido, líquido aqui no meio, gasoso, depois de todos os pontos. Então, a nossa substância é gasosa a 25 graus Celsius. Faz sentido, né? Oxigênio, você está respirando aí, está na fase gasosa. Amônia, negativo e negativo. 25 é maior que qualquer valor negativo. Então, de novo, gasoso e gasoso. Vamos lá, 25 é maior que o valor negativo? Sim. 25 é maior que 64? Não. Então ele fica aqui no meio. E no meio, região de quem? Região do líquido, da fase líquida. 25 é maior que menos 94? Sim. 25 é maior que 56? Não. Então fica aqui no meio. E no meio é a região da fase líquida. 25 é maior que menos 38? Sim. 25 é maior que 356? Não. Fica aqui no meio. No meio, região da fase líquida. 25 é maior que 660? Não. Então ele fica aqui. E essa aqui é a região da fase sólida, antes do ponto de fusão. Tabela com... Ele estava pedindo para a gente substâncias na fase líquida a 25 graus Celsius. E está aqui. Metanol, acetona e mercúrio. Então, resposta correta aí, né? Metanol, acetona e mercúrio. Beleza? Então, com relação a 4 aí, vamos lá. As fases de agregação para a substância abaixo estão expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, perguntando as fases de agregação. Então, ele quer saber as fases de agregação a 30 graus Celsius, tá? Lembre-se que antes do ponto de fusão é sólido, depois do ponto de fusão, líquido, depois do ponto de ebulição, gasoso. Então a gente vai pegar o 30. 30 é maior que o valor negativo? Sim. 30 é maior que 356? Não. Então aqui vai ficar região do líquido. 30 vai ficar aqui. Mas deixa eu fazer como nós estávamos fazendo antes. Vou botar o 30 aqui. E vamos botar a classificação aqui ao lado. Vamos para a amônia. 30 é maior que o valor negativo? Sim. 30 é maior que o valor negativo? Sim. Então aqui a substância é gasosa. 30 é maior que 5,5? Sim. 30 é maior que 80,1? Não. Então ficou aqui no meio, região do líquido. Só dar aquela ajustada aqui. 30 ficou aqui, né? No anterior. E aqui é a região da fase gasosa. Agora vamos para o naftaleno. 30 é maior que 80? Não. Então 30 fica aqui. Fase sólida. Então, respectivamente aí, as regiões, né? Então, assim, líquido, gasoso, líquido e sólido. Então, para nós, para nossa alegria, líquido, gasoso, líquido e sólido. 5. Considere a seguinte tabela cujos dados foram obtidos à pressão de 1 atmosfera. Quantos desses alcanos
são hidrocarbonetos, só tem ligação simples, são líquidos a 25 graus Celsius. Beleza, então quer saber quantos são líquidos. Eu vou usar uma cor só dessa vez e vou me encaixar no número. Com a temperatura avaliada, 25. 25 é maior que qualquer valor negativo. 25 é maior que qualquer valor negativo. 25 é maior que qualquer valor negativo e também é maior que 0,6. 25 é maior que o valor negativo, porém não é maior que menos 36. Então 25 fica aqui. Sendo assim, só aqui no meio que a gente tem o 25, só aqui no meio que é a região do líquido. Lembrou? Antes é a região do sólido, no meio é a região do líquido e aqui é a região do gasoso. Tá? Então a gente só tem uma substância na fase líquida. Assinale a alternativa que indique corretamente a fase de agregação do cobre a 20 graus Celsius. Então, vamos lá. Para 20 graus Celsius, vou fazer uma linha aqui. O 20 é menor que 1083, então ele fica aqui. Depois pediu para a gente avaliar o 100. 100 é menor que 1083. Depois pediu para avaliar o 1000. 1000 é menor que 1083. E depois pediu para a gente avaliar 2500. 2500 é maior que 1083? Sim. 2500 é maior que 2310? Sim. Então 2500 fica. Então tá aqui, 2500. Ou seja, vamos lá só dar aquela lembrada. Antes do ponto de fusão, região do sólido. Entre o ponto de fusão e ebulição, região do líquido. Após o ponto de ebulição, região da fase gasosa. Então a gente tem 3 na fase sólida e 1, respectivamente, consecutivamente, tá? E dos que foram dados, e 1 na fase gasosa. Sólido, sólido, sólido e gasoso. Letra C. 7 para a gente terminar. O chumbo estando a 360 graus Celsius apresenta forma variável, volume definido. Então vamos dar uma olhadinha em forma e volume. Vamos lá. Seguinte, o sólido, de maneira geral, formato fixo. Líquido, o formato depende do recipiente. Então você transferiu para um copo, uma panela, para uma garrafa, o formato dele vai ser o do copo, da panela, da garrafa. Então, formato variável. Gás também depende do cilindro, do espaço que o contém, tá? Do recipiente. Também é variável. Volume, tá? O volume do sólido é fixo, de maneira geral. Não que não possa ocorrer aí uma dilatação, né? Linear, superficial, volumétrica, enfim. Né? Para a gente abordar isso agora. Então, de maneira geral, sólidos têm volume fixo. Líquido tem volume fixo também. Já o gás a gente pode comprimir facilmente e expandi-lo também, tá? Então, o volume do gás ele é variável. Então, a questão está falando o seguinte, olha, o formato variável tá aqui, ó, e aqui. Volume fixo definido tá aqui. Opa! Fase líquida. Então, a 360 graus Celsius, o chumbo vai estar na fase líquida. Beleza? Foi aí. Espero que vocês tenham entendido e compreendido. Alguns já viram o conteúdo comigo. Ficou faltando eu fazer a lista e eu resolvi terminar a lista toda. Refiz alguns e é isso aí. Valeu, forte abraço, deixa seu like no vídeo, curte, compartilha. Tem alguém estudando o mesmo conteúdo, fase de agregação? De repente isso aí agregue a esse teu amigo, esse teu conhecido, e aí tu dá aquela compartilhada, porque para ele provavelmente vai valer a pena e você compartilhou algo bom para o seu amigo, colega, conhecido. Valeu, forte abraço.